Olá, graça e paz, que Deus abençoe você e sua família. Eu sou o pastor Alessandro Erma. Logo o vídeo vai começar, mas antes, se inscreva em nosso canal e ative os sininhos. Quero pensar com você neste momento no texto de 2 Reis, capítulo 4, versículos 17 ao 20, que diz assim a palavra de Deus: E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o para sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Quando a família não vai bem, quando surgem situações difíceis, toda família enfrenta momentos difíceis. Existem dias de alegria, de conquista, mas também dias difíceis, de dor, de silêncio, de crise. Olhamos para a família e pensamos que está tudo perfeito, está tudo bem. Porém, dentro daquela casa há lágrimas escondidas, há corações feridos. A história da mulher sunamita nos ensina que até as famílias abençoadas, elas passam por momentos difíceis, momentos inesperados. Essa mulher, ela era acolhedora, generosa, temente a Deus. Ela abriu as portas de sua casa para receber o profeta Eliseu, demonstrou amor pela obra do Senhor. Porém, mesmo sendo uma família fiel, havia um vazio. Ela não tinha filhos. Deus realizou um milagre, trouxe alegria para aquela família, para aquele lar, através do nascimento de um menino. Mas, de repente, aquilo que era motivo de festa, de alegria, tornou-se um motivo de dor. O filho adoeceu e morreu nos braços da sua mãe. Essa história nos ensina e nos mostra que quando a família não vai bem, ainda existe esperança em Deus. Em primeiro lugar, quando a família não vai bem, precisamos reconhecer o que está morto. Diz a palavra de Deus que ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia, e morreu. 2 Reis 4, versículo 20. A sunamita percebeu imediatamente que havia algo gravemente errado em sua casa. Seu filho havia morrido. Hoje, muitas famílias também possuem áreas mortas. Morreu muitas vezes o diálogo, o respeito, a comunhão, a confiança. Morreu a vida espiritual. Morreu o amor entre os pais e filhos. Morreu o desejo de estar juntos. Muitas vezes tentamos esconder os problemas, fingir que tudo está bem, mas Deus nos chama a reconhecer a nossa necessidade. A sunamita não ficou negando a realidade. Ela enfrentou a situação e foi buscar socorro em Deus. O primeiro passo para a restauração da família é admitir: Senhor, a minha casa precisa de um milagre. Salmos 55, 17 declara: à tarde pela manhã
e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Nós precisamos levar as nossas dores aos pés do Senhor. Em segundo lugar, quando a família não vai bem, é preciso buscar a Deus com perseverança. Diz a palavra de Deus que aquela mulher partiu e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu, vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 25. A sunamita não desistiu no meio do caminho, mesmo diante da dor. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Quando Geazi tentou impedir sua aproximação, ela insistiu. Ela entendia que não podia parar até encontrar a resposta de Deus. Há famílias que desistem rápido demais. Desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem da oração, desistem da igreja, desistem da fé. Mas Deus está dizendo neste momento: não pare de lutar por sua casa. Existem batalhas familiares que não serão vencidas em um único dia. Existem processos que exigem perseverança. A Bíblia diz em Lucas 18:1 que é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Em Filipenses 1, versículo 6, afirma: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus não terminou a obra em sua família. Em terceiro lugar, quando a família não vai bem, nem sempre a resposta será imediata. Diz a palavra de Deus no versículo 31, e Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe o aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. 2 Reis 31, capítulo 4, versículo 31 e 32. Geazi então colocou o bordão sobre o menino, mas nada aconteceu. Imagina só a expectativa daquela mãe, talvez pensasse: agora o milagre vai acontecer, mas não aconteceu nada naquele momento. Quantas vezes nós oramos ao Senhor, parece que nada mudou, oramos por um filho e ele continua da mesma forma, distante, oramos pelo nosso casamento e os conflitos permanecem, oramos pela restauração e o silêncio continua. Porém, o silêncio de Deus não significa abandono. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Deus trabalha no tempo certo. Às vezes queremos respostas rápidas, mas Deus está tratando profundamente aquilo que nós só conseguimos enxergar superficialmente. O Senhor, ele nunca perde o controle da situação. Jeremias 29:11 declara: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mesmo quando não entendemos o processo, nós precisamos confiar no propósito de Deus. Em quarto lugar, a restauração da família acontece com oração e proximidade. Diz a palavra de Deus no versículo 33, então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 2 Reis 4:33. O momento mais emocionante dessa história é quando Eliseu entra no quarto
Se aproxima então do menino e ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que ele colocou a boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre mãos. O que estava frio começou a aquecer. A morte começou a dar lugar à vida. Isso nos ensina algo poderoso para as famílias. As famílias são restauradas pela presença de Deus. Hoje existem casas onde as pessoas moram juntas, mas estão emocionalmente distantes umas das outras. Falta conversa, falta abraço, falta perdão, falta tempo juntos, falta amor demonstrado em atitudes e palavras. Não basta apenas morar na mesma casa, é preciso caminhar juntos. Mas antes do toque, Eliseu orou ao Senhor. Isso nos mostra que a restauração começa na presença de Deus. A oração fortalece a família, a comunhão com Deus sustenta a comunhão dentro de casa, dentro da família. Nenhuma família permanece firme sem vida devocional. Precisamos voltar ao altar doméstico. A oração em família, a leitura da palavra de Deus, aos momentos juntos, na presença do Senhor. Em quinto lugar, quando o milagre chega, nós precisamos ser gratos a Deus. Diz a palavra de Deus, então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita, e chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. 2 Reis, capítulo 4, versículos 36 e 37. Depois que o seu filho reviveu, a sunamita prostrou-se diante do profeta em gratidão. Quem experimenta o agir de Deus nunca sai da mesma maneira. Quantas bênçãos Deus já realizou em nossas famílias? Quantos livramentos já recebemos? Quantas vezes Deus sustentou nossa casa quando tudo parecia perdido? A gratidão mantém o nosso coração humilde diante do Senhor. Famílias gratas reconhecem que foi Deus que sustentou, foi Deus que protegeu, foi Deus que restaurou. Talvez hoje exista algo ferido dentro da sua família. Talvez existam lágrimas escondidas, dores silenciosas e batalhas que ninguém conhece. Mas a história da sunamita nos ensina que Deus ainda restaura famílias. Deus ainda ressuscita sonhos. Deus ainda transforma impossibilidades em milagres. Mesmo que tudo pareça perdido, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Algumas decisões práticas podemos tomar hoje mesmo. Em primeiro lugar, assuma a sua responsabilidade espiritual dentro da sua casa. Em segundo lugar, separe tempo de qualidade com a sua família. Em terceiro lugar, desenvolva uma vida devocional com a sua família. Em quarto lugar, persevere em oração. Em quinto lugar, creia que Deus pode mudar a história da sua família. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Enquanto houver fé, haverá esperança. Amém? Hoje, Deus está chamando famílias para perto dele novamente. Talvez existam áreas mortas na sua casa,
mas Jesus ainda tem poder para trazer vida. Entregue sua família ao Senhor. Ore pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento, lute pela presença de Deus no seu lar. Porque quando Deus entra na casa, o impossível acontece. Amém? Vamos orar neste momento. Pai amado, Deus eterno, Deus grandioso, nesta hora nós colocamos diante da tua doce presença cada família. Nós queremos apresentar ao Senhor neste momento. Tu conheces a casa, a família, o coração, cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa que estamos enfrentando. Ó Senhor, assim como o Senhor foi com aquela mulher sunamita que buscou o socorro do homem de Deus, nós também, Pai, corremos para os teus braços, para a tua presença. Nós cremos que somente Jesus Cristo tem o poder para restaurar a nossa casa, para restaurar aquilo que está perdido, aquilo que está morto. Pai, nós reconhecemos que sem Jesus nada podemos fazer. Precisamos da tua graça, precisamos do teu amor, precisamos da tua direção dentro da nossa família, dentro dos nossos lares. Que o Senhor Jesus seja o centro da minha casa, da casa dos meus irmãos, que seja o centro das nossas decisões, das nossas palavras, dos nossos relacionamentos. Que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a nossa vida, de forma que dependamos dele a cada manhã para vencer cada obstáculo, cada luta que enfrentamos. Senhor, enche-nos com a presença do Senhor em nossos lares, com a tua paz, com o teu consolo, com o teu poder. Visita as famílias que estão feridas, restaura os casamentos abalados, reaproxima os pais dos filhos, traz de volta o diálogo, Senhor, o amor, o respeito e a comunhão dentro das nossas casas. Senhor, muitas vezes existem áreas mortas em nossa família, sonhos mortos, esperanças destruídas, orações enfraquecidas e corações cansados. Mas cremos que Jesus ainda ressuscita os nossos sonhos e transforma a nossa história, assim como Eliseu entrou naquele quarto e trouxe vida àquele menino. Entra também em nossos lares, Senhor, e traz vida onde existe tristeza, paz aonde existe confusão, esperança onde existe desânimo e fé onde existe medo. Senhor, ensina-nos a perseverar na tua palavra, a perseverar em oração. Ajuda-nos a confiar no Senhor, mesmo quando não enxergamos respostas imediatas. Fortaleça a nossa fé para que permaneçamos firmes diante das dificuldades. Que haja dependência total do Senhor em nossa casa. Senhor, e que nunca falte a confiança no Senhor. Que possamos confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que teu Santo Espírito possa nos dar direção e que os nossos joelhos estejam dobrados diante do Senhor todos os dias. Fortaleça a nossa vida devocional. Que nunca falte oração dentro da nossa casa. Livra nossas famílias de todo mal. Guarda os nossos filhos. Protege os nossos casamentos, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre a nossa família. Senhor, e quando o milagre chegar, que jamais esqueçamos de agradecer ao Senhor, de reconhecer que foi o Senhor que fez, foi a tua mão poderosa
que agiu. Senhor, nós entregamos a nossa casa ao Senhor e declaramos com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador,